Olá pessoal, então hoje nós vamos ver como trabalhar com unidades e escala no Blender. Isso é bem importante se você quer fazer imagens de cenas fotorrealísticas. A gente geralmente começa a desenhar sem pensar muito na medida das coisas, mas o Blender ele interage com a escala de várias maneiras, por exemplo através da iluminação ou da câmera, né? Por padrão, você começa em metros. Então o cubo inicial que a gente geralmente deleta, ele tem 2 metros, altura, largura e profundidade. Quando você cria sua cena, a primeira coisa que você deve fazer é vir em propriedades da cena, unidades e ajustar os parâmetros de acordo com suas necessidades, né? Então, por exemplo, se você quiser trabalhar com quilômetros, você vem aqui em tamanho, né, e muda para quilômetros. Então toda unidade que você vai ver em todas as caixas de texto do Blender vão estar em quilômetros. Se você mudar para centímetros, vai estar em centímetros. Isso não impede, por exemplo, se tiver em metros, eu posso escrever quilômetros. Eu quero que isso aqui tenha 1 quilômetro, por exemplo. Posso escrever 1 quilômetro e ele converte para mim, né? Então ele converte em 1000 metros. Então vamos deixar em metros por enquanto. E vamos aqui ver um detalhe aqui na viewport. Se você for para a visão de cima, na vista ortogonal, você pode ver que aqui em cima no canto esquerdo tem uma escala que está escrito centímetros. Conforme você for afastando, né, com a bolinha do mouse, você vai vendo que ele vai alterando. Centímetros, né, depois milímetros, né? Então metros também, se você se afastar. Então isso é para você saber em qual escala você está trabalhando. Então vamos criar um cubo aqui. Ele tem por padrão 2 metros. Só que eu quero que ele tenha 1 quilômetro. Então eu vou considerar as unidades aqui em quilômetros, né? E vou alterar o tamanho dele. Então vou mudar para 1 quilômetro, 1 quilômetro, 1 quilômetro, 1 quilômetro. Ele ficou enorme, então se eu apertar a vírgula aqui do teclado numérico, ele vai ajustar o tamanho na viewport. Então, como você pode ver, ele ficou bem estranho, né? Ele meio que perdeu o sentido da escala, né? Mas isso acontece porque na viewport tem uma opção onde ele clipa a distância final e a distância inicial. Então por padrão, o Blender ele é muito bom para trabalhar com escalas pequenas. Na verdade, ele pode trabalhar com qualquer escala, mas por padrão ele está configurado para trabalhar em escalas menores e não tanto em escalas maiores. Então, como eu criei um cubo de 1 km, o final da visão está 1 km. Então eu vou aumentar para 100 km. Então você pode ver aqui o cubo inteiro. Então não só agora eu estou conseguindo visualizar bem coisas de 100 km, como também coisas bem pequenas. Não compensa muito você ter uma distância tão grande entre o clipe inicial e o clipe final, porque você se perde facilmente em coisas, por exemplo, você está trabalhando com escalas muito grandes e você quer ter um objeto pequeno. Então é melhor, por exemplo, quando você está visualizando coisas grandes, você deixa um clipe de 1 km, por exemplo, de 1 a 100 km. E se você quiser, por exemplo, se na mesma cena você tem um objeto de 10 centímetros, por exemplo, 10 centímetros. Mesmo estou trabalhando em quilômetros, mas eu quero que ele tenha 10 centímetros. Então eu vou tentar focar nesse. O que eu faço? Eu diminuo o clipe final, vou colocar 1 km e aumento o clipe inicial. Como ele tem 10 centímetros, eu vou utilizar 1 milímetro. Então eu apertei vírgula do meu teclado numérico, então eu consigo ver. Apesar de que eu estou utilizando quilômetro, 1 km apenas, e não consegui abranger o cubo maior, eu consigo visualizar o cubo menor e o cubo maior no fundo. Se eu colocar, por exemplo, 500 metros,
eu já perco a visão do cubo maior. E então quando eu for voltar a visão para o cubo maior, eu simplesmente aumento o clipe final e diminuo o clipe inicial. É mais fácil de trabalhar, então, por exemplo, você pode ver, se você manter 1 centímetro aqui de clipe inicial, ele vai ter vários problemas aqui na geometria dele. Então você simplesmente vai alterando conforme a sua visão atual. E um outro aspecto, digamos que você tem uma cena completa. Deixa eu abrir aqui uma cena aqui que eu tenho. Tá. Digamos que eu tenho essa cena aqui. E essa cena, ela tá... Não tô usando nenhum sistema de medida, eu mudei para metros. Então tá em metros. Então isso aqui tem 1 metro basicamente. O que acontece se eu quero alterar? Você pega, seleciona tudo e muda o tamanho dele. Isso não é viável porque pode causar inúmeros problemas. Principalmente se você tiver rigs ou hierarquia ou câmeras, né? Então tudo isso pode causar problema na sua cena. O que você faz se você quiser, por exemplo, eu quero que isso aqui tenha 1 km, na verdade. Isso é tipo aquela estrela da morte, só que seria bem maior, né? Então você simplesmente vem aqui nas propriedades da cena, você vem em unidades e alterar aqui a escala. Quanto de escala você quer, quantas vezes você quer aumentar esse valor. Então eu quero que 1 metro se transforme em 1 km, isso apenas para fins didáticos. Então eu vou multiplicar isso para 1000 e vou mudar aqui para quilômetros. Então você pode ver que ele aparentemente não aconteceu nada, só que se você for observar, ele mudou para 1 km e tudo continua funcionando perfeitamente. Então essa é uma vantagem de utilizar essa unidade de escala. Por exemplo, se você criou uma cena muito pequena e precisa aumentar, nunca utiliza essa opção de escala aqui. Muito obrigado e até a próxima.